Como descobrir qual é o meu propósito e qual a minha missão de vida, tá? Muitas pessoas a gente vive a vida toda perguntando qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida, do que eu fui chamado para fazer no mundo, o que eu fui chamado para acrescentar no mundo. Deixa eu explicar uma coisa para você. O propósito e a missão da sua vida, ela é como se fosse uma extensão do seu braço, é como se fosse a sua perna, é como se fosse uma extensão do seu braço, da sua perna, é uma extensão do seu corpo. É algo que faz parte da sua vida, é como se fosse um membro seu, sabe? Um membro do seu corpo mesmo. Que a sua vida é impossível de existir sem aquilo, sabe? É como se fosse uma extensão. O que na sua vida hoje em dia te mantém vivo? O que você gosta tanto que você não imagina a sua vida sem aquilo? Aquilo ali faz parte da sua vida. Todo dia você carrega aquilo, você vive com aquilo, você traz aquilo para o seu cotidiano todo dia. Suponhamos, o meu propósito, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de falar sobre mentalidade humana, eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de falar, entender a mente das pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, e isso já é uma coisa minha, já é uma coisa do meu caráter. Mesmo com câmera ou sem câmera, eu sempre tento ajudar as pessoas, eu sempre tento dar uma ideia, eu sempre tento motivar as pessoas, eu sempre tento alavancar elas, eu sempre tento mudar o mundo delas e fazer elas verem o mundo de uma maneira diferente. Então, isso daí já faz parte até da minha personalidade. Quando alguém vai falar, olha, tu conhece o Lucas? Pô, o Lucas é um cara muito motivador, mano, o Lucas é um cara muito firmeza, ele sempre coloca as pessoas pra cima e tudo mais. Então aquilo ali já faz parte do meu caráter, já faz parte da minha personalidade. Então esse é o meu propósito, essa é a minha missão, tá? E o que acontece? Porque muitas das vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito e nossa missão. Porque às vezes a gente olha para fora e depois a gente olha para dentro. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Muitas das vezes a gente primeiro olha para os nossos bens materiais, suponhamos casa, carro e tudo, a gente precisa conquistar carro, casa e tudo, a gente precisa fazer uma coisa que nos traga primeiro dinheiro, bens materiais e tudo mais. Isso é uma visão para fora. Você está olhando de fora, você primeiro está vendo os bens materiais, aí depois você tenta pegar aquilo e colocar aquilo para dentro, um propósito, tá? Por isso que o mundo está cheio de pessoas fazendo coisas que não gostam, coisas que não têm interesse nenhuma, coisas que não foram chamadas, tá, para fazer, porque elas tiveram uma visão materialista das coisas e não no requisito de dentro. Agora, quando você olha para dentro do que você foi chamado, do que você é bom, sua missão, do que você foi chamado para a vida, e depois você escancara isso para fora, aí sim vem os benefícios, vem os bens materiais, sim, que não é errado, tá? E vem as coisas boas, mas o que acontece antes disso tudo? Tu tem que ter uma visão de dentro para fora. E como a gente consegue descobrir qual é o nosso propósito e nossa missão? O seu propósito, a sua missão é algo que é intrínseco teu, é como se fosse uma parte aqui, ó, do teu braço, tá? Uma parte da sua personalidade. Você não vive quem? O que na sua vida você ama fazer? O que na sua vida você não consegue se imaginar sem viver aquilo, tá? Eu na minha vida não consigo me imaginar ou ter uma vida no qual eu não consiga me desenvolver, no qual eu não consiga evoluir, no qual eu não consiga ajudar a mudar a mentalidade, a mente das pessoas. Eu não consigo imaginar uma vida assim. Tanto que meus propósitos, minha missão de vida é ajudar pessoas, é ajudar, é influenciar pessoas. Qual o seu propósito de vida? Qual a sua missão? Tá? É tipo, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, tá aqui, tu tem toda a grana, todo o dinheiro do mundo, todos os estados, tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. O que você faria para se dedicar? Tá? O que você faria? Tem gente que faria uma banda, porque o sonho dele é ser músico e tal, faria uma banda. Tem gente que teria o mesmo pensamento do que eu, tem gente que faria vários tipos de coisas. Então o propósito é isso, tá? É algo que está latente no seu coração e que é intrínseco seu, é uma parte do seu corpo, é um membro do seu ser, é um membro da sua personalidade, tá? Uma extensão da sua personalidade, e você não pode viver sem aquilo, tá? Mas o que acontece? No mundo de hoje em dia a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa fazer grana,
E fazendo dinheiro, fazendo grana, a gente precisa se sustentar e depois a gente olha para os nossos sonhos, para as nossas metas, e não existe nada de errado nisso. Mas não podemos abandonar nossa missão, porque a gente foi chamado, porque a gente foi designado e porque está no nosso coração. Você pode fazer algo assim que dê dinheiro, que possa trazer grana e tudo mais, mas jamais deve abandonar o seu propósito e sua missão de vida, tá? Porque uma das coisas que vão pesar muito para você no decorrer da vida e no final da sua vida vai ser o quanto você foi capaz de correr atrás dos seus sonhos, o quanto você foi capaz de correr atrás das suas metas, o quanto você foi capaz de correr atrás dos seus objetivos, o quanto você foi capaz de realizá-los. Não o quanto você foi bem sucedido, isso e aquilo, mas o quanto você confiou nos seus sonhos e teve a coragem suficiente de pegar e realizar eles, de concretizar eles, de fazer acontecer. E no final, isso que vai contar, beleza? E propósito e missão são para pessoas corajosas, tá? A gente tem que ser muito corajoso para seguir nosso propósito, nossa missão de vida, e ele tem que ser muito forte. A gente tem que amar de verdade o nosso propósito, nossa missão. A gente tem que gostar de verdade dele. Ele tem que ser um desejo ardente assim no nosso peito, sabe? Porque se ele não for, ele vai morrendo aos poucos. Já vê aquele ditado que o cemitério está cheio de pessoas magníficas, mas que nunca vieram à tona, que nunca realizaram seus sonhos, seus objetivos. No cemitério está cheio de músico que era para ser famoso, está cheio de artista, mas nunca tiveram coragem suficiente de expor suas ideias para fora, de ir para frente, de fazer acontecer, sabe? Então não seja esse tipo de pessoa, beleza? Tu tem que ser corajoso, tá? Tem que ser corajoso, audacioso e ter força o suficiente para acreditar nos seus sonhos e chegar e realizar, e não ser só mais um. Se tu gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e já deixa o seu like aqui.